Bem, então, pessoal, vamos ver mais um exemplo de noção intuitiva de limites. Então, agora eu vou trabalhar com uma função, a seguinte função. Minha função é x é x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Observe que essa função parece um pouquinho estranha, mas vocês vão ver, quando eu traçar o gráfico, que ela se aproxima muito de uma função muito conhecida de vocês. Vejam que o valor de x não pode, para essa função, ser 1, porque se o valor de x for 1, a f de 1 não existe. Então dizemos que 1 não pertence ao domínio da função. Porém, o fato do número 1 não pertencer ao domínio não significa que eu não possa estudar o limite dessa função quando x tende para 1. E é justamente para x igual a 1 que a gente vai estudar o comportamento da função. Na verdade, quando x tende para o número 1. Então, usando a noção intuitiva, a gente vai se aproximar do 1 pela esquerda, do 1 pela direita, e vamos concluir se existe o limite da função ou não. Então, nosso objetivo agora é analisar se essa função admite o limite quando x tende para 1. Detalhe é que estudar o comportamento da função não significa obter o valor da função no ponto. Não necessariamente. Apesar de que, em algumas funções, esse é o recurso utilizado. Em algumas funções chamadas de funções contínuas, a gente obtém o limite da função para x tendendo para x0, obtendo o valor da função em x0. Não funciona para todas as funções, mas funciona para aquelas que são contínuas. Esse é um recurso que a gente utiliza para o cálculo de limites. Por enquanto, estamos calculando o limite só através da noção intuitiva, os limites laterais. Então, o limite da função x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos atribuir valores a x menores do que 1 e vamos nos aproximar do valor 1. Ou seja, eu vou fazer a nossa função é x quadrado menos 1 sobre x menos 1. E eu vou fazer x um valor menor do que 1. Então, eu vou fazer x igual a 0. Bem, substituindo no lugar de x igual a 0, você vai obter menos 1 sobre menos 1, que é 1. Para x igual a 0, o valor da função é 1. Nos aproximando mais do valor 1, eu vou fazer x igual a 0,5. E aí vocês podem fazer essa conta, podem usar inclusive uma calculadora ou o Excel, vocês vão encontrar o valor 1,5. A f de 0,5 é 1,5. E aí vamos nos aproximar cada vez mais do número 1. Agora eu vou fazer x igual a 0,9. Façam uma conta na calculadora, podem usar a calculadora sem problema nenhum para esse exemplo. Então nós temos a f de 0,9, 1,9. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou conseguindo fazer essa conta aqui tão rapidinho. Tem um truquezinho ali. A gente vai ver daqui a pouco. Nos aproximando cada vez mais de 1, vou pegar mais um valor, 0,99. Ao substituir na função, nós vamos obter 1,99. E daqui já dá para concluir, né? A função, o limite dessa função, x quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1 pela esquerda, toda vez que eu faço isso, eu vou me aproximar do valor 2. Esse é o limite lateral à esquerda de 1. O limite
limite da função, quando x tende para 1 pela esquerda, é o número 2. A função assume valores cada vez mais próximos de 2. Da mesma forma, vamos agora obter o limite lateral da função x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1 pela direita. Então eu vou pegar agora valores, atribuir valores a x maiores do que 1. Uma pergunta comum que os alunos me fazem é: mas que valores? Você pode pegar qualquer valor maior do que 1, já que você quer o limite da função quando x tende para 1. Eu posso pegar qualquer valor maior do que 1. O importante é a sequência de valores. Você tem que pegar sempre valores se aproximando de 1 pela direita, ou seja, sempre valores maiores do que 1. Sempre se aproximando de 1 pela direita. Então agora eu vou pegar o valor 2. De novo você pode substituir para calcular a f de 2. Pode usar uma calculadora nesse exemplo, não tem problema nenhum. Você vai obter a f de 2 igual a 3. Se eu pegar um valor menor do que 2, se aproximando de 1, fazendo x agora igual a 1,5. Fazendo a conta, você vai calcular 2,5. E aí vai, né? Vamos diminuir o valor de x, 1,1. Se você substituir, você vai calcular 2,1. 1,01, você vai calcular 2,01. E aqui para mim já é suficiente. Eu estou vendo que sempre que eu diminuo o valor de x, me aproximando de 1, eu sempre estou diminuindo o valor da f de x, me aproximando do número 2. Dizemos que o limite de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1 pela direita, é 2. Logo, se o limite à esquerda de 1 é 2 e é igual ao limite à direita de 1, que também é 2, concluímos que o limite de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1, é 2. Bem, agora vamos analisar o comportamento dessa função pelo seu gráfico. Antes de mais nada, observe que a função não está definida para o valor x igual a 1. A função f de x² menos 1 sobre x mais 1, desculpe, x menos 1, ela não está definida para x igual a 1, ou seja, 1 não pertence ao domínio da função. Ao traçar o gráfico, eu tenho que excluir do gráfico o ponto em que x é igual a 1. Agora, para valores diferentes de 1, observe, para x diferente de 1, observe que a função pode ser reescrita da seguinte forma: x² menos 1 é x menos 1 vezes x mais 1. Produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro, x², menos quadrado do segundo, 1. Sobre x menos 1. Ora, para valores diferentes de 1, x menos 1 é diferente de 0. Daqui eu posso simplificar essa fração e dizer que f de x é igual a x mais 1, desde que x seja diferente de 1. Por isso que eu fiz aquelas contas rápidas. Eu já sabia, obviamente, que a função, eu estava pegando valores de x diferentes de 1, ou menores ou maiores, e a função, para valores diferentes de 1, é igual a x mais 1. Então, bastava pegar o valor de x e somar com 1. O gráfico dessa função é a minha função original, que coincide com essa para valores diferentes de 1, é uma reta. Corta o eixo y em 1, o eixo x em menos 1. E nós estamos analisando o comportamento na vizinhança de 1. Lembrar
que esse gráfico é x mais 1 para valores diferentes de 1. Então, no gráfico, eu tenho que retirar o ponto em que o x é 1. Costumamos fazer o gráfico, já que temos que retirar o ponto em que x é igual a 1, a gente faz uma bolinha aberta, justamente no ponto da reta, onde o x é igual a 1. Lembre-se que esse é o gráfico dessa função. A gente utilizou essa para auxiliar no traçado do gráfico da minha função original, que é esta aqui, que não está definida para x igual a 1. E se você utilizar o gráfico para os valores se aproximando de 1 pela esquerda, eu sempre vou me aproximar do valor 2. Quando x é igual a 1, esse ponto aqui tem y igual a 2. Pela esquerda, a função sempre nos leva para o valor 2. E pela direita, usando o mesmo raciocínio, começamos com o valor para x igual a 2, y foi igual a 3. E aí fomos diminuindo o valor de x para valores próximos de 1 pela direita, a função é levada para valores próximos de 2. Nesse caso, limite da função quando x tende para 1 igual a 2. E assim a gente encerra mais esse exemplo. Assista aos próximos exemplos, agora utilizando o gráfico da função. Até mais.